a dificuldade maior que a gente tem hoje, no meu ponto de vista, são pessoas, né? Não tem caminho reverso essa formação de grandes redes. Quem faz o diferente consegue ir por caminhos talvez mais desafiadores, mas que nos levam a lugares diferentes. Seja muito bem-vindo ao Na Proacast, o podcast sobre negócios para médicos que desejam crescer no consultório e no digital, mantendo a ética e o propósito da medicina. E hoje a gente vai falar sobre uma ideia que é muito comum na medicina, mas a gente vê que na prática isso não funciona. É de que ser tecnicamente bom é suficiente para ter uma carreira de sucesso. Mas na prática, quem ocupa os espaços de liderança e cresce de forma consistente desenvolveu uma outra habilidade: gestão. É sobre isso que a gente vai falar hoje, uma habilidade extremamente importante, mas frequentemente negligenciada, justamente por conta dessa crença que existe já desde os primórdios da medicina. E para hoje eu vou convidar a doutora Ana Paula Leôncio. Ela é médica intensivista, mãe de Marina e executiva na saúde, com uma trajetória que conecta assistência, gestão e estratégia. Com 2 residências e 2 MBAs pela FGV, incluindo finanças, ela foi gestora da UTI aqui no IMIP, ocupou posições de liderança no Real Hospital Português aqui em Recife, atuou na gestão da emergência, auditoria médica, gestão do ciclo de receita hospitalar em parceria com a Falcone e, posteriormente, assumiu a diretoria médica do Hospital São Marcos, da Rede Dó, em Recife também, consolidando sua atuação na liderança de equipes e na gestão de serviços de alta complexidade. Atualmente é diretora executiva e sócia da rede Altimune, onde lidera projetos de expansão, inovação em modelo. Ana Paula, seja muito bem-vinda. Obrigada. E muito obrigada por aceitar esse convite. Uma honra. Eu tenho certeza que você vai contribuir muito com a tua visão, com a tua experiência, porque é uma experiência extremamente sólida dentro da gestão em várias esferas, em UTI, em hospital, e agora está na rede aí Altimune, e tenho certeza que você vai contribuir com a gente. E a gente só traz convidados de alto nível para esse podcast aqui, viu? Então fica até o Estou final. honrada. Fica até o final para você aprender muito. Vamos quebrar a primeira crença, falar daquele mito do bom médico. Certamente a gente foi daquela geração que bastava se formar, que estava pronto. Era o discurso que tinha Outro mercado, dos né? nossos pais, das pessoas que falavam: ah, fez medicina, você está muito feito. E eu queria saber de você, em que momento você percebeu que ser uma excelente médica não garantia o crescimento? É uma pergunta capciosa. Então, durante a trajetória, a gente é exposto a várias situações em que a gente precisa fazer um pouco diferente, né? E fazer esse diferente, às vezes, eu acho que é um grande diferencial de carreira. Quem faz o diferente consegue ir por caminhos talvez mais desafiadores, mas que nos levam a lugares diferentes do habitual, digamos assim. E durante a minha experiência, quando eu fui para a auditoria, eu lembro que o meu gestor me chamou e me convidou para ser a médica auditora do hospital e aquele cargo de um médico que está um pouco afastado da assistência, né? Que quer uma coisa mais burocrática. Quando chegou na auditoria, eu percebi que eu não gerava valor para a cadeia de saúde. Eu era apenas uma prescritora que não entendia absolutamente nada do que acontecia ali behind the scenes. Então, eu acho que nesse momento, quando eu comecei a perceber que toda aquela estrutura de saúde tem uma fonte financiadora, e a gente não está falando aqui de gerar lucro, a gente está falando aqui de sustentabilidade. Quando a gente percebe que o que a gente prescreve ali precisa ter uma sustentabilidade e uma cadeia de valor para todo mundo, porque o sistema de saúde tem uma única fonte financiadora praticamente, a gente está falando da rede privada. Então, quando eu percebi que ali eu poderia mudar e gerar valor para aquela cadeia, eu disse, rapaz, tem negócio aqui. Tem negócio nessa auditoria. Quando a gente olha as contas e percebe o quanto está sendo desperdiçado, consegue reduzir desperdício e mudar fluxos e processos dentro do hospital para aquilo ali ser mais sustentável, a gente passa a ser de ser um gerador de receita para ser um gerador de valor. O hospital começa a perceber. Isso é possível de se educar, isso é possível de gerar amarras em sistema, por exemplo. Aquela coisa de copiar os exames do dia anterior e prescrever para o dia seguinte, por exemplo. Se você proíbe aquilo, você faz a pessoa que está prescrevendo pensar no que ela vai pedir de exame.
e não simplesmente copiar, colar. A gente via ali em contas hospitalares 7 dias de TSH T4 livre, por exemplo. E aí, claro que a operadora diz, vou pagar por isso. E aí, quem paga por isso? Então, nessa hora eu falei, tem negócio aqui, dá pra gente ser mais produtivo, dá pra gente continuar atuando com ética, dá pra gente continuar atuando de maneira eficiente, mas dá pra gente gerar valor para toda a cadeia de saúde. Acho que essa aí foi o pulo do gato. Grande aprendizado. E algo importante que você falou é que às vezes a gente vê um discurso, eu já trabalhei também nos hospitais que você já foi gerente, eu não conheci você na época da gestão, mas o discurso que a gente vinha às vezes do médico era o médico, porque o hospital só está querendo lucrar. Mas não é isso. Afinal de contas, quem é que não quer ganhar dinheiro? De forma ética, por que não? Né? Porque não existe filantropia. Não vamos fazer aquele romantismo no discurso, porque dizer, porque o auditor cortou isso, porque é o plano que é assim. Não é assim. Quando você falou agora da auditoria, é realmente ter uma racionalização do custo. E que isso faz diferença no privado e certamente também faria diferença no SUS. Quantas vezes eu trabalho também, eu sou preceptora da residência aqui, de clínica médica, e quantas vezes eu já conversei com o residente e eu disse a ele, tem necessidade de você estar pedindo essa tomografia? Sabe uma coisa simples, que eu sou assim, é aquele inibidor de bomba de prótons. Todo paciente que é admitido. Sim, Que eu também tiro todo. Que ele já é assim, ele já é quase automático, né? Eu falo, minha gente, o paciente está se alimentando, não tem motivo, a gente vai, elimina ali as indicações e por que vocês estão prescrevendo isso? É um simples hábito. Então, no SUS, isso é ainda mais gritante, né? Porque é aquela sensação de um... Não tem fundo, né? Quem financia isso aqui? É infinito. Então, realmente, essa geração de valor e a percepção de que a gente pode fazer uma boa medicina, fazer uma medicina ética, uma medicina eficiente, e que a gente precisa ter noção de que a gente também gera custo e que a gente pode racionalizar isso, eu acho que esse aí é um pulo do gato para qualquer médico, em qualquer lugar, seja no seu consultório, seja para a operadora, seja para o hospital, seja numa rede de médicos que se ali retroalimentam. Então, acho que é muito importante a gente entender que a gente está dentro de uma cadeia que ela é financiada de alguma forma e que esse financiamento vai ser racionalizado para garantir perenidade. É o básico isso de gestão. E você sentiu desconforto para estudar gestão, para fazer MBA? Porque isso é um desconforto de muitos médicos. Eu passo por isso, eu passei por isso, mas eu entendi que sem dados eu não tomo decisões. Isso foi uma coisa que eu mudei minha mentalidade. Eu sou casada com um administrador, engenheiro, que faz gestão de dados também, e ele quem me ajudou nessa mentalidade, porque eu não tinha mentalidade de dados, de números. Me conta aí a tua experiência com gestão, porque você fez 2 MBAs, e como que você conseguiu, se você tinha dificuldade também com gestão, e como que você conseguiu, pelo menos, ter mais aptidão ou gosto por isso? Eu acho que o empreendedorismo estava na veia. Eu sou filha de pais que não terminaram nem assim o ensino médio. E meu pai foi um empreendedor nato. Ele começou um negócio do zero e ele acabou construindo uma empresa sólida e aquilo ali estava no DNA. Eu olhava para a empresa e pensava, vou trabalhar na empresa ou vou fazer medicina. E aí, quando eu fui para a medicina, eu fui exposta à gestão da emergência. Quando eu cheguei na gestão da emergência, eu falei, cara, eu não sei fazer isso aqui. Isso aqui é um hospital. Dentro do hospital, tudo se conecta com a emergência. Então, você vai de rouparia, copa, a farmácia, o corpo clínico, todo o time multidisciplinar. Eu falei, eu tenho que aprender isso aqui, porque isso aqui é muito diferente do que eu faço. Eu fui para a emergência no final da minha residência de terapia intensiva, então meu ambiente era controlado, 10 leitos, de repente eu sou exposta ao mundo que era a emergência do hospital português. E aí eu falei, não, preciso estudar para entender esses indicadores e fazer isso de uma maneira mais eficiente. E fui. Quando eu fui, já tinha um time de saúde engajando nessa área, então eu não fui pioneira. Os pioneiros começaram e fizeram esse MBA aí com meus sócios há 15, 20 anos, né? Eles eram realmente únicos e exclusivos em MBAs executivos, mas eu já não fui pioneira, já tive uma turma de saúde mais robusta. Quando eu cheguei no MBA, eu disse, eu não sei nada disso aqui. E aí eu fui apresentada para finanças, para indicadores, para marketing médico, para coisas que você olha e fala assim, caramba, que universo à parte é esse, né?
Você pega um pouco de conhecimento básico, você dá uma pincelada ali no MBA de saúde, é um ambiente mais confortável, mas realmente o desafiador foi finanças. Finanças, quando eu cheguei, ao meu lado tinha um diretor financeiro de shopping, do outro lado era CFO, e eu falei: "Caramba, vamos aprender Excel, né?". Assim, médico, eu falei: "Vamos aprender Excel". E aí foi desafiador demais, assim, tinha cadeiras que eu realmente controladoria, eu falava: "Caramba". Mas esse desconforto gera crescimento, como todo desconforto. Você se sentir diferente na turma, você se sentir inferior, então você ser o que menos sabe da sala, pode tocar em lugares em que te fazem, assim, se estimular e estudar mais. Então eu acho que o desconforto que o MBA traz de lhe apresentar situações e coisas diferentes, ele é muito produtivo no final das contas. Acho que vale a pena, mas realmente é extremamente desafiador você aprender coisas que estão totalmente fora da sua área base, do seu core business, digamos assim, de atuação. Sabe o que você falou agora de ser o que menos sabe da sala? Eu me lembrei, assim, do médico. O médico, às vezes, ele quer começar a rede social e quer começar excelente. Quer começar o consultório e quer o consultório já bombando. Mas a gente não vai ser bom em tudo e a gente precisa ter o exercício de humildade para poder dizer: olha, eu preciso gestão, eu preciso aprender finanças, eu preciso aprender a liderar, a poder treinar time, ter cultura de feedback. E a gente precisa ter essa humildade quando a gente vai fazer esse passo. E com certeza diferencia muito você de outros profissionais, porque você acessa outros níveis que você não acessaria sendo somente CLT ou estatutário. A gente muda muito a mentalidade. E que bom que você teve a raiz empreendedora para já te ajudar nesse processo. O que é que você considera que o MBA não te ensinou e que você aprendeu na prática em gestão? Sinceramente, eu acho que aquela cadeira de gestão de pessoas, ela só pincela, porque a dificuldade maior que a gente tem hoje, no meu ponto de vista, são pessoas, né? Se a gente falar de processos, se a gente, tudo isso é ajustável, todas as práticas são ajustáveis, mas pessoas hoje, eu acho que é o ponto-chave, de virada de qualquer empresa, de qualquer negócio, de qualquer iniciativa. Então, você encontrar as pessoas certas, você encontrar pessoas boas, pessoas engajadas, você engajar time, você montar a equipe. Então, eu acho que o que o MBA pincela, mas você só vai sentir a dor e aprender na prática, é gestão de pessoas, recrutamento, é escolher a pessoa certa, é você olhar um currículo e dizer assim: e aí, qual desses dois, né? Eu vou selecionar para chamar para conversar. E na conversa você entender que colaborador se encaixa mais no projeto, não às vezes só pelo que está escrito no Não pelo papel, né? currículo, O mas pelo perfil currículo, mesmo. o currículo é muito lindo às vezes, você se apaixona. Quando você chama, você não sente energia. Recentemente conversei com uma pessoa que era uma candidata e a gente vendeu um projeto que a gente tá novo, assim, sabe, com muito amor, está até palpitando aqui de emoção do projeto novo. E aí, quando a gente cedeu a palavra, a primeira coisa que ela disse foi assim: mas eu acho que esse horário não vai se adaptar ao meu horário. Eu falei assim, gente, eu acabei de falar a coisa mais linda do mundo. E a primeira oportunidade que ela teve de me dizer alguma coisa, ela falou do horário. Não foi nem assim, que massa, mas eu tenho uma preocupação. Eu gostei muito. Esse horário é flexível, a gente pode ajustar. Não foi isso, foi assim, esse horário não se encaixa hoje na minha realidade. Eu pensei, caramba, tudo que eu falei, ela estava ali dizendo horário, 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 sabe? Você contrata essa pessoa, você realmente não dá aquela energia, não tem aquela fome, aquela vontade, né? Não tem uma pergunta sobre o projeto. Então, assim, eu acho que hoje a maior dificuldade, o que o MBA não ensina, que você vai aprendendo na prática, é que se você colocar a pessoa errada no lugar certo, não vai dar certo. E você tem que trabalhar aí com pessoas que façam parte da energia do projeto, assim, que pessoas que são engajadas naturalmente, mas que entendam o objetivo final da coisa, que tem um propósito ali, sabe? Envolvido. Parece balela essa conversa de propósito, mas ela é muito importante desde a geração de um negócio até efetivamente esse negócio virar sucesso.
Então, ali a diferença que está do começo ao fim, os processos, as políticas criadas, os documentos, isso você consegue, mas se você não tiver pessoas boas ali na jornada, nada disso vai para frente. Você falou aí dessa pessoa do horário, essa pessoa realmente ela estava ambivalente. Eu digo, ó, ambivalente não dá Não para a gente dá, não dá, chamar. não dá, não Se dá. tá no começo assim, É. depois não vai melhorar, não. Imagina, né, você vende um projeto, você fala um monte de coisa bacana, a pessoa tá ali, a cabeça dela tá em outro lugar, ela tá pensando: esse horário não dá para mim, tá nem É, ouvindo o que você tá falando, né. interesse zero no Total, crescimento. total. Você falou de um valor que realmente, para mim, também é muito importante, é a vontade de crescer e de aprender sempre. Isso é uma característica minha e que eu prezo muito. Por exemplo, o secretário, a gente precisa contratar uma secretária que tenha essa ambição. E ambição não é ganância, é ambição mesmo de querer ser melhor cada Sim, dia. sim, sim. E para selecionar pessoas, a demissão assim, a contratação deve ser a etapa mais importante de uma pessoa que vai entrar, né? Mais do que a gente pensar em demissão, porque eu troco. Demissão custa caro. Ninguém pensa nisso, mas demissão custa caro pelos honorários, pelo valor que você tem que pagar, quanto para você arrumar outra pessoa, treinar, tempo. As pessoas não pensam nisso. Qual é a experiência que você teve, assim, ao longo desse tempo com o treinamento de pessoas, com recursos humanos e que gestão de pessoas é que você não aprendeu no MBA, que aprendeu aí na prática? Qual é a experiência, quais A aprendizados gente que a você gente, traz? estuda muito como manter o colaborador engajado, né. E aí a política de feedback é fundamental, trazer o colaborador para perto. A gente tem algumas práticas que eu já trago aí desde outros hospitais, que é de ouvir a ponta, então a gente às vezes está muito longe da ponta, quando a gente senta numa cadeira executiva, que a gente senta numa cadeira de diretor, a gente tem tantos negócios para dar conta, que a gente às vezes se afasta um pouco da ponta e isso é perigoso. Ou você tem quem faça, ou você precisa realmente fazer. Sentar, ouvir, entender como é que está a empresa funcionando. Importante você ouvir os clientes, e aí os clientes pacientes, no caso de um consultório, os clientes usuários de práticas de saúde, quando você tem práticas de saúde, o cliente que é seu cliente médico, se você tem uma empresa que o médico também é cliente, ouvir seus clientes para entender como é que está o funcionamento do que eu me proponho a te entregar. Então, essas políticas são fundamentais e o colaborador dentro da empresa ele tem que se sentir ouvido, ele tem que se sentir parte, ele tem que ter a oportunidade de conversar, ele tem que ter a oportunidade de chegar até você, de chegar até a sua sala, de conversar com você olhando no olho e expressar uma dificuldade. Eu sempre digo ao time que a gente nem todo dia está 100%. Assim, nem todo dia eu tô 100%, nem você tá 100%, nem todo o meu time que está lá trabalhando tá 100%. Mas é importante que a gente em equipe consiga identificar quem não tá 100%, porque hoje eu posso dar 110% por você, se você tá só 90%, sabe? Então acho que esses pontos de você olhar para sua equipe e pensar, são pessoas aqui e eu preciso saber o que está acontecendo com elas para poder tornar esse ambiente um ambiente propício para o crescimento, né? Nem todo mundo está engajado. Quem não está engajado e quem não engaja, mesmo com todas as políticas, infelizmente, dentro de uma empresa a gente precisa desligar. Mas desligar é sempre ruim. Desligar é sempre ruim pela quebra no ritmo, pelo novo treinamento, pelo processo de desligamento, pelo impacto do desligamento no time. Se o time não entende aquele desligamento, você também causa uma turbulência naquele time. Então, assim, tudo isso é custoso, não só financeiro, como você bem disse. É custoso do ponto de vista de pessoas, né? Então, eu continuo dizendo, se a gente tem alguma coisa para investir dentro da empresa, para olhar, é para as pessoas. Essa questão de secretária é crítica, né? Crítica, porque ela pode ser, assim, uma grande promotora do seu trabalho, mas ela pode ser sua pior detratora dentro de casa e você não está enxergando, né? Então, assim, eu acho que como fazer isso ser um processo, digamos assim, o mais automatizado possível, mas sem perder o carisma, né? Sem perder a conexão com o paciente. Então, assim, é bem desafiador. E como é que você tem feito essa cultura de feedback com os funcionários da sua empresa? A gente tem os feedbacks estruturados dos gestores com os seus liderados e a gente tem projetos de conexão de equipe. Então, a gente tem no cronograma alguns encontros de todo o time,
que fazem parte do cronograma da empresa. Então, geralmente são baseados em eventos que já estão no calendário, por exemplo, Dia da Mulher, enfim, todas essas conexões que a gente faz com o time todo. E a gente tem uma vez por mês um encontro de mais ou menos 5 ou 6 colaboradores, que a gente chama o Café com a Gestão, em que a gente senta numa sala e a gente conversa não só sobre a empresa, mas também sobre quem são as pessoas. Quais os seus sonhos? De onde você vem? Onde é que você mora? Quem é a sua família? Como foi que você chegou aqui? E o que é que você enxerga para o futuro? Então, às vezes, nessas conversas, a gente descobre pessoas que têm histórias de vida extremamente inspiradoras, que saíram aí de grandes dificuldades e viraram o jogo. A gente descobre pessoas que têm dificuldades, por exemplo, de deslocamento, que saem de casa 4h pouca da manhã para chegar na empresa às 7, 7h30. Então, claro que você tem que entender e valorizar aquilo, e só daquela pessoa te explicar o quanto é aquela jornada dolorosa, ela já se sente ouvida, e aquilo ali já funciona. A gente tem pessoas que têm talentos alternativos, então pessoas que têm side business ali, que quando saem do trabalho vão produzir artesanato. E você coloca aquilo na empresa, coloca numa gestão à vista, ela vende dentro da empresa, então assim, você vai engajando. Então a gente tem não só o feedback, aquele do livro, que a gente lê, que a gente tem que dar feedback estruturado, que a gente tem que montar uma ferramenta de feedback, mas aquele que a gente consegue fazer conexões reais, e a gente acredita muito na empresa. O vídeo da empresa começa dizendo que rede lembra conexão, e conectar as pessoas é fundamental, não só diretamente no feedback técnico estruturado, mas também no que diz respeito a conectar todo mundo com o propósito central do negócio, sabe? E propósito não é papo de assim romântico, né? Eu também acredito muito em propósito, porque as pessoas, pelo dinheiro, não leva muito longe. Não, Não tem não como se demora, né? O engajamento sustentar. financeiro não demora. Não se sustenta. E a gente vê uma crença também entre o meio médico de que, por exemplo, tem um funcionário, o funcionário só vai ficar com uma bonificação. Aquela política de estar sempre fazendo bonificação, de ter o financeiro, como se isso por si só fosse sustentar o funcionário dentro da empresa. Porém, minha crença é que você precisa ter a cultura muito bem estabelecida, os valores estabelecidos, essa ambição por crescimento do próprio funcionário, porque somente o dinheiro não vai ser suficiente para sustentar esse funcionário ao longo do tempo. Eu queria saber a sua visão em relação também a isso, a política de bonificação, as estratégias de engajamento, de premiação, ao longo desse seu tempo de experiência. O que é que você considera assim como pilares importantes para manter o funcionário engajado? Tem uns artigos da Harvard Business Review que falam sempre sobre essa questão da cultura do bônus, né? A cultura do bônus, ela é perigosa. O que é que você é capaz de fazer dentro do seu trabalho? O que é que você pode fazer para atingir o bônus e o que você talvez não deva fazer, mas você faz para atingir o bônus, sabe? Quando a cultura do bônus ela é estabelecida de uma maneira, digamos assim, única, você acaba pulando etapas e tomando atitudes que te levam diretamente para o resultado que você está focado, que é financeiro. E é perigosíssimo isso para a empresa, é perigosíssimo isso para a cultura da instituição, é perigosíssimo isso para as pessoas que estão envolvidas no processo. Porque ele até pode agir como, digamos assim, um fator de políticas e atitudes não tão corretas, entendeu? Então, essa política do bônus ela é extremamente perigosa. As pessoas, elas não se engajam por um motivo, uma conversa, elas se engajam porque elas se sentem parte do processo e porque elas entendem a importância delas naquele ecossistema. Engajamento, ele não vem de nenhum projeto estruturado que você faça. Vamos fazer aqui uma reunião para engajamento subsiste. Engajamento, ele vem de dentro. Ele vem do acreditar que o que eu vou fazer faz parte do que eu acredito e do que a empresa precisa. Então, engajamento é muito difícil de você dizer assim, qual é a política que você usa para fazer engajamento? Depende. Depende de que nível você está falando da empresa, se você está falando do operacional, do tático, depende de qual é o que é que aquelas pessoas entregam
e depende de o que é que aquelas pessoas acreditam que estão entregando, sabe? Como é que elas enxergam a importância delas na empresa. Então, você tem várias coisas que você pode fazer dentro do que a gente lê e estuda, né? De fazer a pessoa estar entendendo o processo, de entregar para ela os indicadores estratégicos e dar metas que ela consiga alcançar. Então, tem empresa que entrega meta para o funcionário, que ele primeiro não entende qual é o objetivo, depois ele não sabe qual é o resultado, e aí, no final das contas, é a política do bônus, atingiu, não atingiu, e a pessoa pensa, mas certo, mas ela tem que entender para que aquilo está sendo feito, sabe? Ela tem que fazer parte do processo e tá tudo bem dar bônus. Eu não estou aqui sendo a pessoa que está contra o bônus, não acho massa bônus, é muito legal, mas precisa estar estruturado dentro de um projeto macro, em que se entenda que os resultados alcançados em curto, médio e longo prazo são importantes para a empresa, porque às vezes você ceifa a perenidade. Você faz aquela coisa ali, tiro curto, tiro curto, tiro curto, tiro curto, e quando a gente levanta aqui, olha para o futuro da empresa, a gente parou de planejar a longo prazo e ficou atirando ali para atingir aquelas metas de curto prazo, sabe? Então, é isso eu acho, é a visão macro do processo, é entender para onde a empresa vai, curto, médio e longo, e aí isso aí é um nível estratégico, para entregar para a operação e dizer assim, a gente precisa fazer isso agora, porque daqui a 5, 10 anos isso vai ser importante. Ó, o mercado de saúde está mudando assim, vamos agir dessa forma, porque a gente vai atingir o objetivo. Então, acho que é engajar o time no que está acontecendo no cenário macro, né, da empresa, nos interesses da empresa. Muito bom esse ponto que você falou agora sobre o mercado de saúde que está mudando. Não estava nem aqui no roteiro, mas eu quero falar sobre isso. Vamos sintetizando aqui alguns pontos que são importantes. Visão que os funcionários precisam ter de para onde estão indo, toda a equipe precisa saber, todos precisam saber dessa visão. Propósito, metas. Então, isso faz com que a gente consiga ter o engajamento de todo o time, de toda a empresa. Então, a visão tem que estar coesa. Eu sempre digo, o nome da minha mentoria é PROA. Então, precisa ter essa direção, precisa ter esse rumo. Não adianta a gente remar para um lado e o funcionário para o outro, porque o barco não vai chegar onde a gente quer chegar. E falar em visão, em futuro, eu quero saber agora, você com essa sua experiência na gestão, em liderar, o que é que você acredita do mercado da saúde nos próximos anos, considerando todas as mudanças que estão vindo Olha a pergunta dela. de formação profissional, inteligência artificial? A gente está numa situação que a gente não sabe para onde que vai. Mas se você tiver alguma visão e puder compartilhar. A gente vê o que é que a gente enxerga hoje, né? E aí pensando no futuro. O mercado está tomado por grandes redes, né? Grandes players. A gente enxerga uma polarização de poder muito grande, né? Então você tem grandes players, grandes redes, uniões, projetos aí de operadoras com hospitais, e a gente enxerga que isso aí é um caminho sem volta, né? Os ajustes de sustentabilidade são necessários para a perenidade, na minha opinião. Então, eu acho que torneiras abertas aí, isso não é sustentável de maneira alguma. Então, entendo o empenho de algumas redes em ajustar esses processos e tentar tornar a saúde, digamos assim, pelo menos em algo mais sustentável. A curto prazo, a gente vai ter polarização mesmo, assim, eu enxergo que não tem caminho reverso essa formação de grandes redes. Os pequenos hospitais, as empresas que vão aí remando só, elas têm muitas dificuldades, porque em negociações com a indústria, em negociações com a operadora, é muito difícil você pegar um mercado de saúde tão polarizado e uma empresa única ter poder de barganha. Então, a gente enxerga que essa polarização assim, é um caminho sem volta. Acho que a gente, enquanto profissional de saúde, aí falando do médico, no mercado atual, a gente precisa entender o nosso papel e começar a entender sobre geração de valor. Não adianta mais, assim, não existe mais espaço para mimimi, para birra, para porque eu sou, porque eu faço, porque eu aconteço. A gente, se não tomar cuidado, a gente vira commodity de hospital.
Então, assim, a gente tem que entender o nosso valor, a gente tem que entender o nosso papel, mas a gente tem que entender também como que a gente tem que trabalhar dentro desse mercado. Não adianta mais terminar uma formação, fazer diversas pós aí, tá super capacitado no mercado, se você não se relaciona bem, se você não entende seu papel, se você não entende a cadeia de valor. Então, assim, eu acho que esse mercado, com a quantidade de pessoas que tem hoje, com a quantidade de profissionais de saúde que a gente tem, um batendo no outro aí, se a gente não começa a entender cadeia de valor, não começa a conectar, não começa a entender que o papel do médico não é só aquele de entregar ali, digamos, valor para a saúde de um indivíduo. Os médicos precisam se conectar, eles precisam entender que juntos, formando cadeia de valor, entregando valor, se referenciando, contra-referenciando, se juntando em grandes grupos de geração de valor, eles podem sim participar desse mercado e serem vistos como pessoas ainda de valor, de darem como protagonistas, né? Poxa, a gente está dentro de grandes empresas, mas quem gera valor e quem ali está efetivamente alimentando essa cadeia precisa ser protagonista, precisa entender o papel do protagonismo, não porque vai clamar por isso, mas porque vai mostrar que efetivamente um paciente bem atendido numa rede de profissionais qualificados gera valor para o cenário de saúde. Então, eu acho que é a gente mudar a nossa visão de ser individual para ser coletivo e de que conexões a gente está fazendo na nossa vida para fortalecer a nossa trajetória. Acho que é bem sobre isso. Então, o papel do médico vai mudar para não ser o prescritor somente, e ser aquela pessoa que se relaciona com os outros colegas, que tem uma boa comunicação, que sabe também, de certa forma, liderar, né, dentro do time, da equipe, porque a gente trabalha em equipe, mesmo que a gente não perceba. Sempre. A gente trabalha em equipe, a Sempre. enfermagem, é o pessoal a copeira, até a copeira faz parte da equipe. Todo mundo, do marqueiro, a moça Todos da são equipe. higienização, todos os parceiros multidisciplinares, isso dentro de hospitais, e aí emergência UTI, isso é muito forte. Mas dentro do seu consultório, a sua secretária, ela está no seu time, ela é sua Ela é equipe, time de vendas. ela é time A de copeira vendas. E também. ela pode ser time de vendas forte, ou ela pode ser time de vendas, assim, destruição. Pode. Então, é equipe, ela tem que entender o papel dela. Por que que eu faço isso? Por que que é importante? Sabe? É todo mundo time. Até em casa a gente é um time, uma equipe. Se não funcionar a equipe de casa, acabou-se. Começou errado. Você acredita, então, que o futuro vai ser realmente. A gente já está vendo esse mercado das grandes redes terem as suas dinâmicas próprias, tudo funciona lá Sim. dentro. Regulação, políticas de O regulação. paciente não precisa sair dali daquele espaço para poder ficar transitando e buscando. A gente busca soluções para o paciente de forma mais rápida. Às vezes sim, às vezes vai para outro espaço, com uma parceria com outra rede. E hoje a gente busca, o tempo é um dos ativos que tem sido mais preciosos, não é o dinheiro em si, mas o tempo, porque o tempo a gente não consegue comprar. O paciente hoje em dia busca muita facilidade. Quanto mais facilidade a gente der para o paciente, é melhor. Do ponto de vista técnico, para liderar equipes, o que é que você acredita, que habilidades que o médico precisa desenvolver para se diferenciar nesse mercado? A gente vai ter muito médico, muito médico sendo formado, além da competência técnica não vai ser mais suficiente. O que é que ele precisa desenvolver para poder se destacar, para ser protagonista, que você acredita aí que é importante? Para a carreira dele, o que é Eu importante? acho que se eu tivesse que falar assim, qual a habilidade e competência hoje que não dá para dispensar, eu diria que é a inteligência emocional e saber lidar com situações adversas, conflitos e adversidade, sabe? Se você não tem inteligência emocional, comece a ler Morro do Travesseiro, grite, mas adquira. Porque senão você está perdido no mercado, assim, ninguém tem mais espaço para pessoas que não conseguem lidar com situações adversas, que não conseguem lidar com mudanças, que não conseguem lidar com os novos cenários, entende? E a gente vê pessoas que realmente chegam no primeiro dia dizendo assim, ah, isso aqui não é para mim não.
veja, tudo bem, mas assim, a gente está no cenário de mudança, a gente está num cenário mais árido, medicina não é mais aquele oceano azul, né? Não é. Então, se você não é uma pessoa bem relacionada, uma pessoa que sabe lidar com as mudanças, que tem inteligência emocional para entender que, poxa, eu vou chegar, vou roer um osso aqui, que a gente brinca, né? Vou roer um osso aqui, não tá muito legal, mas eu tenho um panorama do que eu quero, eu sei o que eu quero. Então, hoje eu percebo que as pessoas, elas nem sabem onde estão, nem onde querem chegar. E isso é ponto fundamental. E se você sabe onde você quer chegar, você é capaz de aturar o como do caminho. Mas se você não sabe onde você quer chegar, se você não tem mapeado seus objetivos, se você não entende o que é a sua estrutura mínima de família, o que é a sua estrutura mínima de finanças, onde é que você quer chegar? Então as pessoas elas entram no mercado, saem, elas entram em empregos e saem, mas elas não têm ali uma trajetória traçada. Então você é sua empresa. Mesmo que você não esteja inserido numa empresa, você é a sua empresa. Eu me formei e eu abri a empresa na Paula. E o que é que essa empresa quer? Quais são os objetivos dela? Quais são meus indicadores? Como é meu orçamento? Como é que a gente vai sobreviver? E aí, quando eu me aposentar, o que é que eu quero? O que é importante para mim? Então, eu acho que essa visão assim do médico de que ele é a empresa dele e que ele tem que se relacionar com todos os stakeholders da operação, seja isso bom, ruim, legal, difícil, eu acho que esse médico, aquele médico que chega e você percebe, poxa, esse menino é diferente. Professora, eles falam muito, né? Professora, É. eu vou resolver, deixa comigo que eu resolvo. E você já olha para aquela pessoa e diz, ó, esse aí é rápido, esse aí Esse aí tem tem vontade. vontade. Então eu já acho que já começa com 2 passos na frente. Então eu diria que a habilidade fundamental é você conseguir entender ambientes diferentes e conseguir se portar de uma maneira que demonstre real interesse, ter inteligência emocional para lidar com as situações não só boas, mas também as difíceis, para na hora que estiver bom, você também tá no bom, né? E inteligência emocional é não reclamar, não ter mimimi, né, e resolver, porque às vezes a gente fica eu vejo pessoas numa posição de vítima e dizem, ah, não, porque é culpa Total. de alguém. Gente, resolve o que é que está no teu controle. Eu gosto muito do estoicismo, eu leio sobre a filosofia, né, sobre o estoicismo, e ele diz assim, foca no que você tem controle, porque se você não tem controle, adianta você reclamar. Tem gente que vem para reclamar, não quer solução. É, Tem gente que vem só cansa. para reclamar. Assim, eu vou ver, ah, ok, então, aí você fala assim, tudo bem, qual é a sua proposta? Aí a pessoa para, né? É aquela coisa que ela faz assim, mas eu não vim para resolver, não, eu vim só para reclamar, Só para né? chorar as Então, pitangas. assim, é uma dica ótima essa, assim, se você é reclamão, pare de reclamar e já chegue com a solução, Uhum. chegue para o seu gestor e diga, chefe, eu identifiquei uma coisa que não tá legal, tá atrapalhando o funcionamento, mas veja só, eu trouxe uma ideia. A pessoa olha para você e fala, nossa, Vai escutar. vamos, né, juntos, mas tem gente que chega só para reclamar quando você fala, certo, eu entendi, eu compreendo o que você está me dizendo, e o que é que a gente vai fazer? Aí a pessoa para e fala, eu não sei, uai, mas é você que está sentindo a dor, eu tô aqui, eu quero lhe ajudar, como é que eu posso lhe ajudar? E a pessoa nem pensou nisso, sabe? Ela só foi mesmo ali para dar uma desabafada e dar uma reclamada. Mas isso não leva as empresas nem as pessoas a lugar nenhum. Leva não. E é um comportamento. A gente consegue mudar o nosso comportamento a partir do momento que a gente muda o ponto de Sim, vista. sim. Se a gente focar o tempo todo no problema e não buscar a solução, a gente vai ficar sempre nessa posição de vítima, de que o mundo não presta, de que minha carreira é isso e É tudo aquilo, culpa do outro, né? é culpa do outro e a gente não Sempre. resolve. Aí passos para eu também estudo muito sobre essa parte de feedback, de cultura, de inteligência emocional, porque como eu sou geriatra e paliativista, a gente lida com um conflito familiar de forma muito frequente. Se eu não tivesse, e outros médicos também no meio, né? Se eu não tivesse que treinar minha habilidade de inteligência emocional, não seria fácil. Certamente eu não teria chegado até aqui. E a gente precisa respirar, entender que o outro pode estar em sofrimento, que às vezes não é sobre mim, é sobre o outro.
São vários passos que a gente precisa saber sobre a parte de inteligência emocional e que é treinável. A boa notícia é que é treinável. Quem A faz o gente que quer, criança, quando tá com sorte, né? Já disse o poeta. Hoje talvez não exatamente. seja seu dia de sorte, você vai ter que fazer o que você não quer, porque você não é uma criança, né? Adulto resolve, né? E a gente precisa ser protagonista dessa Total, forma, total. porque senão a gente vai ficar sempre naquela posição de estar naquele emprego que não está satisfeito e está tudo bem. Você quer estar nessa posição, você fique. Mas se diferenciar no mercado não é a carreira, digamos assim, não é a especialidade que você vai escolher. Eu vejo muita gente dizendo: ah, você acha que vale a pena ir para a geriatria porque a geriatria está boa de mercado? Eu digo: tá, mas você gosta disso? Faz sentido para O que é você? que você quer O fazer, que é que né? você O que é quer? que você gosta? O que Você é que não lhe dá pode. paixão, assim? O É, que é que você acorda e fala, ai, hoje eu vou fazer isso? pois é. Gente, não é sobre a especialidade, nunca foi, nem nunca vai ser, né? A gente conhece gente de todas as especialidades que deram super certo, que deram super errado, porque eles acordavam e diziam assim, poxa, de novo, vou ter que fazer isso. E o outro dizia, vamos, entendeu? É, Vamos resolver, vamos fazer. E as mudanças de mercado acontecem o tempo todo, as especialidades elas estão flutuantes. Então, chega uma equipe diferente, que monta uma proposta diferente, que dá uma visão diferente para a especialidade, pum, bomba. Quando eu comecei terapia intensiva, a gente contava os intensivistas de Pernambuco assim, talvez uhum. com os dedos da mão. E hoje a gente tem um mercado de intensivistas. E terapia intensiva ficou ruim? Ficou não. Mas o que é que você quer fazer com terapia intensiva? Por que que você quer fazer terapia intensiva, né? Então, as grandes perguntas são essas. Ainda é sobre a sua vontade de fazer alguma coisa diferente. É fato. E mercado depende de você se diferenciar. O resultado vai depender de você. Total. Ana Paula, a gente está chegando no final. Já passou rápido, eu tinha um tanto assim para a gente conversar, mas eu acredito que a gente trouxe muita contribuição para as pessoas que estão aqui, sintetizando antes de você fazer a sua palavra final e trazer mais um último aprendizado para as pessoas que estão nos escutando, mas sintetizando dos aprendizados que a gente consolida cada vez mais aqui do que da nossa conversa, é sobre empresa, a gente precisa ter visão, missão, valores, isso aí você reforça a cultura que para as pessoas parece ser muito teórico, muito romântico, digamos assim, mas isso é real. O sucesso de Sim. grandes empresas vem da cultura muito forte, vem de um time muito forte, não vem somente do CEO forte, porque não existe CEO que carrega uma empresa sozinho. Aí você trouxe muito isso sobre inteligência emocional, liderança, habilidades que a gente precisa ter além da medicina. Eu queria que você compartilhasse aqui com o pessoal o seu contato, se você quiser falar, e também um aprendizado ou um livro para poder eles estudarem e se dedicarem. Eu sempre digo para as pessoas quando eu vou fazer uma aula ou quando eu vou fazer um podcast, eu digo, toma uma decisão a partir do momento que você escutou aqui. Porque não adianta a gente só ficar com informações, vir aquela obesidade de informações mental, né? E não tomar decisões. A gente precisa tomar decisão. O que é que eu vou fazer diferente hoje e amanhã que eu vou mudar a minha vida, a minha carreira? E para quem está nos escutando, tome decisões, anote tudo e tome decisão para você mudar a sua vida. Então, falei muito, mas me conta um aprendizado para as pessoas, um livro e seu contato, se você quiser. Tá, meu contato, eu sou fraquíssima de rede social, né? Fraquíssima, assim. A minha rede social pessoal tá Tudo bem? esquecida e a minha profissional é doutora Ana Paula Leôncio. Eu compartilho algumas coisas no LinkedIn, eu acho que meu LinkedIn é mais forte, é a rede Hum. social que eu mais gosto, que tá lá na Paula Leôncio também. Eu sempre compartilho algum pensamento, algum insight de gestão, às vezes alguma coisa de medicina mesmo que me traz. Então, se quiserem ver alguma coisa mais movimentada mesmo, No LinkedIn. LinkedIn. Acho que na trajetória toda tem uma história interessante que eu vou finalizar com ela, que quando eu era residente de terapia intensiva, meu diretor me chamou e ele já era meu preceptor e ele era o diretor do hospital e ele me chamou e ele perguntou, ele fazia isso com os novos médicos, ele gostava de conversar com os novos médicos. Ele estava sentado na sala dele e ele me chamou para conversar, me conhecer melhor. E aí perguntou assim: o que é que você quer? E aí eu tava sentada na sala dele, a sala dele ficava de costas para Agamenon, tinha um janelão assim no fundo, você via aquele movimento da Agamenon ali. Do lado esquerdo tinha um touro de Wall Street na parede,
E atrás dele ficava uma mesinha com um tabuleiro de xadrez que estava sempre diferente. Todas as vezes que eu entrava na sala dele, aquele tabuleiro estava mexido. Para gerar assim, o que será que ele joga, né? E aquela sala era bacana, né? Eu era residente, assim, era a sala do diretor, gerava um. E aí eu pensei, olhei para ele e na hora, assim, o meu superego não funcionou. E eu falei, quero sentar na sua cadeira. Eu quero essa cadeira aí. E aí ele riu, e a gente riu, e ele conta essa história hoje para todo mundo. E eu penso assim, nossa, que momento de insanidade, né? Você chegar. Só que ele era um cara diferente. Ele era um cara que ele gostava de pessoas que realmente queriam alcançar objetivos. Ele estava ali para procurar pessoas que queriam realmente, que estavam com sangue, que queriam galgar coisas diferentes, né? E eu lembro dessa história com muita, assim, a gente sempre dá muita risada hoje. Ele é meu mentor até hoje, ele é a pessoa que hoje eu procuro quando eu quero tomar uma decisão. E a gente sempre brinca com essa história. Ele disse assim, quando ela falou isso, eu falei, ou ela é completamente maluca, ou ela realmente está com vontade de fazer alguma coisa diferente. Então, o aprendizado é, pensem no que vocês realmente querem, cuidado com o que desejam, que seu sonho pode se tornar realidade, e vão com tudo para cima, sabe? Façam o que precisar fazer, estudem o que precisar fazer. Entre meia-noite e 6 da manhã tem muito tempo. Então, assim, quando a gente está com vontade de verdade, a gente encontra horário, sem desculpa, sem pensamento derrotista, sabe? A gente pode tudo, o que limita a gente é só a gente mesmo. Então, acho que a gente tem que ter muita vontade, né? Nada vem fácil, então o esforço supera aí o talento. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que realmente se engajar no que a gente está decidido. Se for para recomendar livro, eu recomendo que leiam, que parem de rolar a tela e vão ler. Qualquer um. Eu adoro ler poesia, por exemplo. Então, tenho lido vários livros de poesia. Óbvio que tem muitos livros de gestão, depois a gente pode colocar lá no podcast sugestão, mas eu diria que a primeira sugestão é que se você está deitado rolando tela, pegue qualquer coisa que tiver para ler e vá ler, porque eu acho que a gente está um pouco mecanizado nessa história, até com dificuldade de ler. Então, leia poesia, se for isso que for legal para você. Muito bom, obrigada mesmo, Ana Paula. De nada. Adorei a história. Certamente a história do diretor é porque você tinha muita ambição, Aquela tem. sala era muito legal. Eu queria muito aquela sala. E com ética, a gente sempre fala da Total. ética, né? Sempre, sempre cuidado com os seus sonhos, mas a gente vai com ética. É sim, vamos até o Que a fim. gente chega. E para você que nos escutou até aqui, muito obrigada pela sua presença. Se inscreva no canal, comenta aqui o que é que você achou do nosso podcast e não perca nenhum conteúdo. Tome decisões, cuide da carreira, seja protagonista da sua vida. Te vejo no próximo episódio.